Como vocês sabem, hoje o nosso pastor está hoje no terceiro dia lá na Igreja Batista e não, por essa razão não pode estar aqui conosco. Nós estamos aqui para falar algo da parte de Deus. Muito obrigado a todos em nome de Jesus. Queridos, hoje falaremos de cuidado. Cuidado de Deus para com os seus. E eu queria pedir aos irmãos que nesse momento os irmãos pudessem compreender o que é o cuidado de alguém para com alguém e de Deus para com a igreja, com os seus. Às vezes, não acontece aquilo que queremos que acontecesse, nós achávamos que era legal, que era bom, e às vezes não acontece, e às vezes a gente reclama. Às vezes a gente murmura, porque não aconteceu aquilo que a gente queria, aquilo que a gente projetou. E há uma falta muito grande em nós, oscilarmos na nossa fé, oscilarmos na nossa esperança, oscilarmos na confiabilidade para com Deus. Há uma oscilação muito grande em nossas vidas, como crente em Jesus Cristo. Precisamos compreender isso. Às vezes a gente chega aqui na frente e fala, Senhor, entrego a Ti os meus problemas, como o texto diz, entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele e o quê? Mas de verdade, temos acreditado, temos confiado de verdade? Isso é uma falha muito grande. Às vezes a gente duvida do cuidado de Deus para conosco. Essa semana eu levei a minha sogra levei umas 3 vezes para Botafogo, para ver se ela ficava por lá, e ela não ficou, ela voltou para casa. Levei umas 3 vezes essa semana. Fica aí, sogra. A sogra não ficou. Mas escuta. A Miriam, depois ela me bate. Aí ela ficou para operar de terça para quarta, né? Foi isso? Aí terça-feira nós levamos para o hospital. Aí ele fazia a cirurgia. E na quarta-feira ela saía. Aí falaram que a gente tinha que estar lá 9 horas, antes de 9 horas, para pegar o paciente. E quando foi 5 horas da manhã, eu saí de casa na quarta-feira para ir buscá-la, porque a linha vermelha a gente não consegue passar. Aí eu cheguei lá em Botafogo, era 6 horas da manhã. Aí na hora fui lá no balcão, me apresentei. Eu sou familiar da paciente, Nils e tal. Ela falou assim, olha, ela não operou, ela vai operar só a partir das 9. Falei, meu Deus, eu vim buscar a véia e agora eu vou embora sem a véia. Mas tudo bem. Aí voltei para casa, para a loja, né? E quando eu cheguei na loja, quando foi 10h30, ligaram dizendo para ir buscar, porque ela não tinha conseguido operar, porque a pressão dela não controlou. Falei, meu Deus do céu, ninguém quer essa mulher lá, Deus me livre, eu tenho que trazer de volta. Aí o que acontece? Aí pego o carro, vou lá buscar. Aí quando eu chego, eu subo para o quarto, que ela não pode descer sozinha, tem que andar, tem que estar. Aí quando ela entrou no quarto, assim que ela me viu, aí ela sai daquela sala, né, e fica em outra sala esperando o familiar vir buscá-la. Aí ela entrou chorando. Aí eu abracei. Abraçar a sogra, gente, é difícil demais. Aí eu abracei a minha sogra, dei um beijo nela, falei, tá chorando por quê? Porque não consegui, você veio aqui só essa semana já 4 vezes, 3 vezes. Falei assim, e daí? Eu vim 3 vezes, venho mais 3 vezes, se for possível. Eu vim as 3 vezes, vim e voltei em paz, Deus me guardou. Eu falei para ela, você precisa compreender uma coisa como crente, que eu acabei de falar para a igreja. Aprenda uma coisa como crente, Deus é quem cuida de nós.
Se Deus não permitiu a cirurgia porque Ele sabe. Hoje a pressão dela estava pressão de bebê. E lá não deu certo. Miriam foi lá, verificou a pressão de criança. E lá não deu certo. Nós não entendemos o que Deus quer fazer ou o que Ele está... Quantos aqui, irmãos, sabem? Eu falei para ela, quantas vezes você já falou para mim que alguém foi operar um olho, operou o olho esquerdo, operou o direito. Foi operar a perna direita, operou a esquerda. Foram operar o braço direito, arrancaram o braço esquerdo. Deus sabe o que está fazendo em nossas vidas. Ó, igreja, preste atenção nesta mensagem. Deus cuida dos seus. Você precisa acreditar nisso. Você precisa entender isso. Quer ver uma coisa? Os cuidados de Deus. Alguém aqui já cuidou de idoso? Ou cuida? Já cuidou? Já cuidou? 3, um monte já cuidou. Então, também, cuidar de alguém é naquele período de que você está cuidando de alguém, você sente um certo carinho por aquela pessoa, você passa a compreender que ela está 100% dependente de você. Eu cuidei do meu sogro durante uns quase 6 meses, mais ou menos, e cuidaria de novo. Tem horas que, de verdade, a gente fica cansado. Não tenho dúvida disso. É normal. Mas a gente aprende a amar mais. A gente aprende... a gente acaba compreendendo que aquela pessoa chega um momento em que ele se sente dependente de você. Quando a gente cuida de uma criança, quando você aqui tem um bebê em casa, que ele começa a dar os primeiros passos, você vai atrás dele com o maior cuidado para que ele não tropece na cadeira, ou no sofá, ou no degrau da escada. Você é zeloso, você é cuidadoso, você cuida com o maior desvelo daquela vida. Deus, Ele tem zelo de cuidar por nós. Deus, Ele é zeloso nisso. Nós precisamos compreender o zelo de Deus para com a igreja e zelar, irmãos, cuidar. É amparar, é segurar. Deus, Ele tem amparado a igreja, Ele tem segurado a igreja. Queridos, eu sei que vocês todos, ou quase todos, já passaram por situações muito difíceis, das quais vocês imaginaram que era o fim, que não tinha mais jeito, que acabou. E depois vocês compreenderam que Deus estava cuidando de vocês. Deus estava cuidando de vocês. Sabe aquela pessoa que foi para o hospital e você achava que ela nunca mais voltava? Deus estava lá cuidando dela. Deus estava sendo zeloso o máximo possível com aquela vida, mas nós precisamos passar por dificuldades para compreender o zelo de Deus. Então, cuidar é amparar, segurar, ajudar, guiar, ter cuidado. Cuidar de alguém, zelo, amar sem igual. Amar sem igual. Ter cuidado. Sabe, quem já foi porteiro aqui, ou quem é porteiro? Tem alguém que é porteiro, já foi porteiro? Presbítero Joel. 15 anos. Cuidando de uma portaria e responsável por ela. Tudo que aconteceria ali em volta, ele era o culpado. Foi o Joel, chama Joel, fala com Joel, pergunta Joel, acorda Joel. Cuidar daquilo que foi entregue na sua mão. Zelar por ele. Tem pessoas que viajam e hoje já existe hotéis para cachorro, né? Com spa e tudo, meu Deus. Eu queria tanto ser cachorro para ir para o spa. Aí o cachorro no spa, na piscina, numa sauna com hidromassagem. Aí o dono deixa aquele cachorro lá e o que ele fala para os cuidadores? Cuida bem do meu cachorro. Cuida bem. E o texto que nós lemos aqui, ele diz assim, ó,
Entretanto, regozijem-se, alegrem-se em ti todos os que te buscam. Alegra no Senhor. Você não busca o Senhor? Você não adora o Senhor? Então alegre o Senhor. Proclamem sempre aquele que ama a sua salvação. Grande é o Senhor. Quanto a mim, sou um pobre necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O Senhor é quem cuida de nós. Aí ele continua naquele assim: tu és o meu amparo e o meu libertador. Não tardes mais, ó eterno Deus. O Senhor é que cuida da nossa alma, o Senhor é que cuida da nossa vida. O grande problema, amados, é que nós duvidamos. Na hora que temos que acreditar que é Ele que cuida de nós, duvidamos. Na hora que precisamos confiar, não confiamos. Duvidamos. Vivemos nas incertezas da vida. Aí a gente lê a palavra, a gente ensina a palavra, a gente estuda a palavra, e na hora que somos colocados à prova, somos reprovados. Ei, Deus está dizendo que é Ele que cuida de nós. É Ele que está dizendo, não sou eu que estou dizendo, Deus cuida de vocês. Não, não, é Ele que está dizendo, Deus cuida de nós. Acredite nisso. Os seus problemas, Ele é quem cuida. As suas dificuldades, Ele é quem cuida. Ele cuida. Observe uma coisa no livro de Êxodo. No capítulo de número 13, a partir dos versículos de número 21, ele diz assim: e o Senhor ia adiante de... como é que Deus cuida. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Por que a nuvem? O sol era extremamente quente, irmãos. O povo não poderia atravessar o deserto, não poderia caminhar naquele sol. Você observa que você hoje, quando você sai na rua, você é um guarda-sol, você sai procurando uma marquise para se guardar do sol. E aqui o sol não é tão quente. Mas aquele sol de lá queimava. E Deus dava a ordem para que aquela nuvem viesse. Eu imagino assim, Deus... É porque às vezes a gente precisa ler esses textos, irmã Rolanda, e meditar nele, pensar como que é os feitos de Deus, os cuidados de Deus. Aí eu imagino ele separando, presbítero Marcelo, separando uma nuvem do tamanho certo. Oh, aleluias! Do tamanho certo e colocando na posição certa para encobrir o sol, para gerar sombra para o seu povo passar. Deus cuida dos seus. Deus, Ele cuida de você. Ele sempre envia um socorro. Ele sempre envia a solução para os nossos problemas. Aí eu imagino Ele separando a nuvem. Ele diz assim, e o Senhor ia adiante deles de dia numa nuvem, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem dia e noite. Todos aqui sabem que o sol no deserto é escaldante e quando é à noite a temperatura cai bruscamente. Sim, extremamente gelado, extremamente frio. Aí a gente imagina aqui, a gente olha para o ar-condicionado, ele deve estar aqui 17, mais ou menos, 17 graus. E você já vê as irmãs já cruzando os braços, né? Quando aquela cortina está um pouquinho para cá, aí olha para a Carol aqui, olha para as meninas aqui, elas estão com frio, a gente tem que pedir o máximo para dar uma diminuída, e isso aqui é 17 graus, 18 graus, às vezes 16 graus no calor, filhos lá chega a 0 grau, e Deus enviar, eu imagino Deus falando assim, olha, o meu povo, escuta essa igreja, para a glória de Deus, o meu povo de Nova Cidade está precisando de calor,
Vamos enviar uma nuvem, uma coluna de fogo para trazer calor, para que eles tenham vida, para que eles continuem caminhando, para que eles não desistam, para que eles não fracassem, para que eles não olhem para trás. Deus cuida de vocês de dia e de noite para a glória de Deus. Ele tem cuidado. Ele tem cuidado todos os dias. Ele não desampara os seus. Ele não desampara. E se nós fôssemos entrar ainda nesse texto, nós íamos ainda observar que ele mandava carne. E mandava coisa linda, codornizes. É assim, um pássaro do tamanho de um pombo, mais ou menos. A codorna, gente, pronto. Quem é que não sabe o que é uma codorna? Quem não sabe o que é uma codorna? Todo mundo sabe o que é uma codorna. Eu acho engraçado, ele enviava aquelas codornizes lá e elas paravam lá. Hã? A gente, quem já armou arapuca aqui? Arapuca. Esse povo muitas das vezes me deixa sozinho aqui, rapaz. Só uns 4 aqui que falaram que fizeram arapuca. Gente, arapuca, aí você arma a arapuca, vai lá e vai embora, deixa pra lá, coloca o milho ali e depois volta pra colher os seus frutos, né? Aquelas codornizes, elas vinham pedindo para ser pegos. Eu estou aqui, vou pousar aqui no meio do povo de Deus. Deus cuida de vocês. A Bíblia diz que melhor é o corpo ou a vida do que a própria vestimenta. Então Deus não vai deixar faltar. Pode vir nova era, pode vir governo mundial, pode vir o anticristo, pode vir o que vier. Mas Deus cuida daqueles que perseverarem até o fim. Alegre seu coração, porque Deus cuida de você. Deus é zeloso por você. Oh, aleluias. Aí eu imagino, irmãos, Deus enviando o corvo para levar a carne. Meu Deus, o camarada é carnívoro. E ele tinha que levar a carne e não comer. Não vai comer não, é para o meu povo, é para o meu servo. Deus cuida dos seus. Já viram aquela história que o pastor conta aqui de vez em quando, que alguém estava numa casa orando, tem várias versões disso, né? Aí estava numa casa orando, que não tinha o que comer dentro de casa, né? E alguém passou, uns meninos passaram e falaram assim, vamos zoar com essa pessoa aqui, vamos lá, vamos fazer uma compra. Fizeram uma compra enorme, fizeram uma compra bem grande, bem abastado mesmo. Chegaram e botaram lá na casa da mulher. A mulher falou assim, Deus, muito obrigado. Aí o camarada falou assim, não, mas isso aqui foi o Satanás que mandou. Eu falei assim, não tem problema não. Quando Deus manda, até o cão obedece. Sabe, filhos? Quando Deus manda, o urubu não come a carne que ele mandou para você. Quando Deus cuida dos seus, não tem tempo ruim, não tem tempestade, não tem ventania. Sabe por quê? Porque o servo do Deus Altíssimo é zeloso, é cuidadoso e edifica a casa na rocha. E se a nossa casa está fundada em Cristo, Ele cuida dela. Ele é refúgio e fortaleza. Deus Salmos de número 46:1 diz assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele é a fortaleza do crente. De verdade, irmãos, às vezes quando eu leio esse texto, eu não sei os irmãos, mas quando eu leio esses textos assim,
voltado para si próprio, né? Eu fico analisando. Se Deus é nosso refúgio e fortaleza, e é socorro bem presente na angústia, por que nos acontecem as coisas? Por quê? Já perceberam que não há promessa na Bíblia de que um crente nunca sofreria dificuldade? Já perceberam que não está escrito na Bíblia que nenhum crente teria vida de Já perceberam que na Bíblia, desde Gênesis, Apocalipse, os que confiam no Senhor padecem necessidades? Mas já leram na Bíblia que Ele sempre cuida dos seus? Já leram que às vezes é necessário passarmos por dificuldade, como Jesus falou, filhinho, no mundo. E engraçado que aquilo ali não foi dito pela boca de um homem comum, um homem no seu natural, na sua filosofia, não. O próprio Jesus falou assim, filhinhos, no mundo tereis aflições. Aí diz assim, Deus é nosso refúgio. Salmos de número 46, diz assim, Deus é nosso refúgio, é nele que nós encontramos refúgio, é nele que encontramos força, é nele que encontramos coragem, é nele que encontramos fortaleza, é nele que encontramos paz, e não em outro, só nele. Só nele. E é por isso que nós precisamos compreender, amados, que como crente em Jesus Cristo, nós somos muito faltosos. Muito faltosos. Eu lembro aqui que outro dia eu falei algo sobre a visão, o olho direito que eu havia perdido. E eu entrei em pânico, mas não terminei. E eu me lembro que eu sempre preguei sobre esses textos, sobre Abacuque, ainda que me falte isso ou aquilo, dinheiro, aí a gente traduz, né? Aí que falta o dinheiro, mesmo assim me alegrarei no Senhor. Jó 13:15 diz que ainda que ele me mate, ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo diante dele defenderei meus caminhos. Então a gente sempre pregou sobre essas coisas, uma mensagem sempre para que os irmãos tenham coragem, tenham força, não desistam, não fracassem, nem olhem para trás. E quando eu perdi a visão, eu entrei em pânico, a minha esposa, Miriam, minha esposa e meus filhos me abraçaram, nós todos chorando. E ela disse assim, ela gritou comigo, gente. Gente, ela gritou comigo. Eu não sei porque que eu não deixei o olho dela no rosto, né? Porque eu não estava enxergando, né? E ela disse assim, você sempre pregou que ganhando ou perdendo, tu vai honrar o nome do Senhor. Tu sempre pregou e falou de Abacuque. Tu sempre pregou e disse que Deus estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Seja homem, rapaz. Seja forte. Viu, amados? Nós pregamos, nós falamos, nós ensinamos, mas na hora de sermos provados, oscilamos, vacilamos, perdemos aquela credibilidade, né, evangelista? Quando nós estamos pregando, parece até que nós somos super-herói, que não há fraqueza. Né, diaconesa Sheila, aqui parece que a gente tem a força por todo mundo, né? Mas na hora de ser provado, oh Deus, na hora de ser provado,
Eu não quero nem saber, eu passo em qualquer lugar. Pode ter bandido, pode ter o que tiver. Mas na hora de passar num lugar que o cara bota uma arma na sua cabeça, aí você, ai Jesus, o que eu vim fazer aqui? Me guarda. Treme. Deus é o refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Nunca desista de acreditar. Digo, nunca deixe de acreditar que o Senhor é o teu Senhor, é o teu Deus, é o teu Salvador. Nunca deixe. Você pediu alguma coisa ao Senhor? De verdade. Quando a Bíblia diz, entrega teus caminhos ao Senhor, ela está falando no original, dizendo assim, entrega teus problemas ao Senhor. Não está falando de caminho, não. No caminho que a gente faz para casa, entrega os teus problemas ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele te dará livramento. Ele te dará livramento. 2 Crônicas 20:17 diz assim, na batalha... Coloca o 16, por favor. Eu ia colocar aqui e esqueci. Diz assim, amanhã desçam e ataquem esse exército. Vocês vão encontrá-lo subindo as ladeiras de Ziz, no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Agora eu vou ler aqui que é maior, mas a letra é melhor. Aí diz assim, nesta batalha, Deus te dará livramento. Nesta batalha não tereis que pelejar. Ei, a tua batalha é do Senhor. Foi o que aconteceu com Josafá. Quando ele subiu ao vale, ele procurou, ele estava preocupado, Josafá estava preocupado com esta batalha, com essa luta, com esse problema, com essa dificuldade. Ele disse assim, ei, esta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parado e veja o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai ao encontro, porque o Senhor está convosco. Esse é o verso 17. Não tereis que pelejar. A sua batalha, a sua luta, a sua preocupação. Às vezes a gente entrega alguma coisa nas mãos do Senhor e ficamos, na linguagem cearense, né? Ficamos aperreados. Ficamos inquietos, ficamos pensando numa forma de ajudar Deus a resolver o nosso problema. Essa batalha não é de vocês. Essa guerra não tereis que pelejar. A luta que você está enfrentando, se você estiver com Deus, no Senhor, andando com Ele, acreditando nele, confiando nele, esperando nele, não tereis que pelejar. Eu estou gritando, não estou? A Miriam só riu. Aleluias. Eu gostaria tanto, irmãos, que vocês, pudéssemos viver esta palavra. Se colocarmos em prática esta palavra do Senhor, amados, tudo irá bem. Passará por dificuldade, sim, é normal. Tem que passar. Eu duvido, eu falei outro dia aqui, vou repetir, eu duvido que se alguém na igreja ele estiver sem problema, sem dificuldade, eu duvido se ele buscar o Senhor com destreza. Duvido. Ele começa a se ocupar com outras coisas. Ele esquece Deus. Ele acha que não precisa de Deus. Sabe o que é que os ricos falam?
Os ricos falam isso, eu não preciso de Deus. Todos que têm dinheiro, todos que têm uma condição. Deus é quem nos guia. Salmos de número 23. Esse Salmos é muito lindo, você não tem noção. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Algumas versões dizem que o Senhor é meu pastor e nada... Mas no texto original mesmo é de nada terei falta. E quando ele diz de nada terei falta, é exatamente também as dificuldades da vida, porque é essas dificuldades da vida que te aproxima de Deus. Por isso que ele diz, de nada terei falta. As dificuldades nos aproximam de Deus. Observe uma coisa. Já viram essa cestinha aqui? Cheia de papéis, de nomes, de petições. Que alguém às vezes vem à igreja e o único propósito é colocar o papel com o nome de alguém. Porque sabe que esse alguém está precisando. E às vezes a gente mesmo está precisando de alguma coisa, a gente escreve no papel, coloca aqui no papel as suas petições. Aí quando está desempregado, vem todo dia para a igreja, vem ou não vem? Vem ou não vem, gente? Quando está doente, vem ou não vem para a igreja? Todo dia. Quando está com a causa na justiça, vem todo dia. É por isso que Deus não tira as nossas lutas. É por isso que Deus não tira os nossos problemas. Para que aprendamos a depender dEle. Aí os Salmos de número 23 diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Ó, esse texto, ele é tirado dos pastores da Ásia. Ele traz essa ilustração para provar o cuidado de Deus para com o seu povo. Porque os pastores lá, eles procuravam, saíam com os rebanhos e procuravam pastos verdejantes, onde tinha alimento para o povo. E Deus tem feito o que com a sua igreja? Levado para lugares onde tem alimento. Deus, ele tem cuidado dos seus. Aí ele diz assim, ó, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, deitar-me faz em pastos verdejantes. Ele leva para o lugar de alimento. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Sabe o que quer dizer essa parte? Guia-me por águas tranquilas. Ovelhas não bebe água corrente. Ela tem medo. Sim, meu amado, fica à vontade. Ela não bebe águas correntes. Ela tem medo do barulho da água. Ela não consegue. E quando observe que quando a ovelha, não sei se os irmãos já viram isso, mas quando a ovelha vai beber água em um cocho, em uma vasilha grande, quando ela vê a sua sombra, o seu reflexo, ela se assusta. Ela se assusta. Aí quando ela respira ao fundo, que a água cria aquela onda, aí ela começa a beber água. Por isso que ele diz assim, ó, deitar-me faz em pasto verdejante, guia-me mansamente a águas tranquilas. O 3 diz assim, refrigera a minha alma, guia-me na vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí diz assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe por que isso? Porque quando os pastores conduziam as ovelhas, eram por montanhas, eram muito altos. Vocês já viram bodes
comendo nas montanhas, aquilo é alto demais e é um despenhadeiro. E o perigo de cair era grande. A ovelha não é cuidadosa como o bode. Ela é um pouco desleixada. E ele diz assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque se caísse no despenhadeiro, não tinha jeito, morria. E aí ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. É vale da sombra da morte mesmo que a ovelha caminhava. E quem era que cuida dela? É o Senhor. O pastor cuida daquela ovelha. E o Senhor dos exércitos, o teu Deus, o nosso Deus, cuida da gente para que não venhamos cair em despenhadeiros. Ele é zeloso. Ele cuida. E ele ainda diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Os irmãos já observam que o cajado de um pastor é tipo o cabo de guarda-chuva, já viram? O cabo de guarda-chuva, ele é torto. O cajado do pastor, ele tinha na ponta dele, ele tinha um ferro dobrado e era preso ali, e ele puxava a ovelha do despenhadeiro. Puxava ela. Por isso que ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara ele usava para corrigir as ovelhas. O cajado, a parte curva, ele puxava a ovelha. Deus, ele cuida de nós. Deus, ele nos corrige. E às vezes Deus está nos corrigindo e a gente está reclamando. A Bíblia diz que Deus, ele castiga aquele que ele... A Bíblia diz, e às vezes a gente não aceita isso. Precisamos entender isso, precisamos aceitar isso. Que Deus, ele é nosso refúgio, fortaleza, socorro. Ainda que a gente ande pelo vale. Quer ver uma coisa? Se você vai sair de madrugada, esse texto, ainda que eu ande. Tá fácil andar no Rio de Janeiro? Tá fácil de confiar em alguém? Tá fácil em acreditar em alguém? Às vezes a gente sai... Quantas pessoas saíram e simplesmente não voltaram? Mas quantas vezes nós estamos aqui há tantos anos? Eu estou há 56 anos, Deus tem me guardado. Quantos anos você tem? Deus tem guardado você. Deus tem protegido você. E quantos vales da sombra da morte você já passou? Quantos assaltos você já presenciou? E você passou. Quantas vezes, às vezes, passou uma bala perto de você e Deus te guardou? Vale da sombra da morte, Deus guardou você, porque Ele cuida dos seus. Quantas vezes você no engarrafamento em algum lugar, alguém passou por você e assaltou o carro da frente? Passamos por isso, né, amigo? Outro dia nós estávamos na rua Alcobaça, e alguém de moto passou pelo lado direito e eu ainda fechei o camarada, porque não era o lugar dele passar. Olha, tá passando do lado direito, por quê o cara de moto? No meio-fio, ainda deu uma puxadinha. Aí ele passou, tinha uma Fiorino na frente da gente. Ele chegou e parou do lado do cara e falou assim: volta e me acompanha. Volta e me acompanha. O cara manobrou no meio da rua e acompanha. Pensa que situação, pensa que dor que aquele camarada ia sentindo ali, sabendo que ia ser levado para dentro da favela para ser assaltado. Quantas vezes você já passou por situações semelhantes e você nem sabe? Quantas vezes o ônibus que você pegou, você desceu no ponto, lá na frente o outro foi assaltado, no outro ponto foi assaltado e Deus livrou você. Quantas histórias, quantos testemunhos alguém já contou de que pegou o ônibus foi assaltado, levou de todo mundo e você ficou ileso. Olha lá, irmã Graça. Irmã Graça falou outro dia aqui, né? Filhos, Deus cuida dos seus.
Deus não desampara os seus. Por isso que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Sabe, aquela palavra que a gente às vezes ouve alguém falar, fazer uma crítica, alguma coisa, reclamar, e você fala assim: quem cuida de mim é Deus. Né? Já viram isso? Quantos aqui já falaram isso? Quem cuida de mim é Deus. E às vezes, na hora de ser provado, a gente descobre que nós vacilamos e não acreditamos que é Ele que cuida de nós. Filhos, temos a Bíblia na mão. Quantas vezes eu já vacilei? Quantas vezes eu já vacilei nisso? Deus é quem te exalta. Jó 36:7 diz assim: do justo não aparta seus olhos. Olha como é que ele cuida dos seus. Diz assim: dos justos, ele não aparta seus olhos. Quando a gente vai deitar, ele está nos olhando. Quando nós vamos para o trabalho, ele está nos olhando. Quando vamos comprar, ele está nos olhando. Quando vamos negociar, ele está nos olhando. Eu lembro, me trouxe agora à memória, um amigo nosso, amigo do meu filho, aí vai lá sempre lá em casa. E outro dia ele foi vender a moto. Tomara que ele esteja me vendo. Ele foi vender a moto dele. E eu falei: vocês vão aonde? Aí meu filho foi com ele. Aí a gente vai lá no shopping de Campo Grande, vamos vender a moto. Eu falei: rapaz, vocês vão lá para Campo Grande? Como assim? Não, o cara marcou com a gente lá no shopping. Eu falei: meu filho, aqui na porta da delegacia, o camarada veio vender uma moto aqui, o cara levou a moto dele na porta da delegacia. Foram. Chegou lá, o camarada queria comprar a moto para a filha. A moto, aí fez um pix pro menino, foi embora, graças a Deus. Comprou a moto, vendeu a moto, recebeu o dinheiro, uma bênção. Eu fiquei feliz da vida, que é um menino bom. E aí ele foi comprar outra moto. Fez um pix de 8 mil pro cara. Nem o pix e nem a moto. Perdeu o dinheirinho dele. 8 mil reais. E vai ser pai agora, um menino de 21 anos, né? 21. Vai ser pai agora, desempregado. Vai ser pai, perdeu os 8 mil, ia comprar moto para Filhos, preste atenção. Do justo não aparta os seus olhos. Tem tanta gente aí passando por situações difíceis na hora de vender carro, perde o carro, perde a moto. Mas eu te digo uma coisa: os olhos do Senhor estão acompanhando os justos. Portanto, a Bíblia diz que tudo que você for fazer, apresenta a Deus. Senhor, é da tua vontade? Senhor, é por esse caminho que eu devo ir? Senhor, é com essa pessoa que eu devo falar? Senhor, me mostra. Eu preciso da tua ajuda. E às vezes a gente está com aquela vontade de fazer alguma coisa, vai lá, pensa que vai dar certo, deu tudo certinho, você ouviu a conversa, ouviu a palavra, a pessoa falou com você e você não tem noção de quem está do outro lado. Vai lá e erra o caminho, erra o negócio. Escuta aqui,
Ele diz assim, do justo não aparta os seus olhos. Então, se vocês, tudo que vocês forem fazer, se apresentar a Deus, sendo justo, os olhos dele estão vendo vocês e mostram o caminho para vocês seguirem. Para vocês seguirem. Eu me lembro, irmãos, que eu falei isso aqui uma vez, está dentro do assunto. Eu me lembro que eu tentei vender o caminhão para injetar numa loja que eu tinha lá em Padre Miguel, e eu deixei aquele caminhão à venda há quase um ano. 1.300 pessoas visualizaram, 4 pessoas entraram em contato comigo. E eu querendo trocar em carro, trocar em terreno, e eu orando, Senhor, apresenta a coisa certa, permita que seja feito o que for da tua vontade, não a minha vontade, porque o homem sempre erra, irmão. Aquilo que está no nosso coração, sabe? Outro dia até falei aqui na igreja, sabe quando o jovem vê aquela menina bonita, ou a menina vê um jovem bonito e que agradou os seus olhos e fala assim, é esse ou é essa, e às vezes Deus está vendo o coração dele, o coração dela, mas quando a gente está na direção de Deus, tudo vai bem. Ele diz assim, eu vou repetir, do justo não aparta os seus olhos, antes com os reis no trono os faz sentar para sempre, e assim são exaltados. Quem é justo? E aí eu me lembro, irmãos, que apareceu essa loja que hoje o Senhor nos permitiu comprar. O meu advogado passou naquela loja e falou assim, a loja que eu tinha era alugada, e essa que nós temos hoje foi colocada à venda. E eu disse, e ele falou, Antônio, está vendendo a loja. Eu falei assim, meu filho, que essa loja está valendo uns 180 mil. Eu não tenho condição nenhuma de comprar essa loja. Ele mesmo foi para casa, ligou para a dona da loja, e aí falou, Antônio, a moça está pedindo 60 mil na loja. Eu falei, não é possível. Aí sabe o que eu fiz? Fui para a cozinha da loja, orei ao Senhor e falei, Senhor, é da tua vontade agora vender o caminhão? Aí liguei para o irmão do meu advogado e falei assim, bota as fotos do meu caminhão no teu grupo aí. Ele botou as fotos. No dia seguinte o cara ligou e falou assim, o caminhão é meu. O caminhão é meu. Gente, Deus faz coisas que o homem não compreende, por isso que ele diz assim, do justo não aparta os seus olhos. O banco foi lá e avaliou a loja vazia em 190 mil. Sabe quando eu paguei na loja? 40 mil. A moça pediu 60 e eu paguei 40. Escuta, se você andar no Senhor, com o Senhor, apresentar ao Senhor as tuas dificuldades, as tuas necessidades, o Senhor é zeloso para cuidar de você. Ele não desampara os seus, ele cuida dos seus. Por isso o texto diz, Jó falando, do justo não aparta os seus olhos, antes com os reis da terra. Do justo não aparta os seus olhos, antes com os reis no trono os faz assentar para sempre, e assim serão exaltados. Quantos aqui já foram exaltados pelo Senhor que achava que não ia conseguir, que não ia vencer, que não ia dar certo? Quantos já foram exaltados e Deus está aqui para exaltar o justo, para fazer ele sair do monturo, da escória, e alguém olhar e dizer assim, quem te viu e quem te vê. O Senhor faz isso. O Senhor faz isso. O Senhor é nossa fortaleza. Salmos de número 18, versos de número 2, diz assim, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, e o meu libertador, o meu Deus,
é meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio é o Senhor. Te amo, filho. Aleluia. Miqueias 7:7 diz assim: eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ele diz assim, repito, eu, porém, confiarei no Senhor. Confia no Senhor, irmãos. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Ele abre porta de emprego, ele cura as enfermidades, ele multiplica o salário. E sabe como é que é a multiplicação do salário de um crente, de um justo? Sabe como é que é? Sabe? Sabe não, sabe? É fazer com que um assalariado com um salário mínimo. Quanto que é o salário mínimo? 1.320. Na ponta da língua. 1.320. É ele fazer com que um assalariado que ganha R$1.320 ter a casa própria, pagar a conta de luz, pagar telefone, pagar internet e ter carro. É assim que ele faz. Ele não quer fazer no muito, ele diz assim, foste fiel no muito, no pouco te colocarei. Não é não? Foste fiel no pouco, no muito. O muito, o muito. É assim que ele faz. Ele fazer com que um assalariado tenha uma boa casa. Fazer com que um assalariado tenha bons móveis. Geladeira reverse. É assim que é. Brastemp, não é propaganda não, né? Sabe? Olha lá, quer uma dessa, é só... Gente, que condição um pobre tem de ter um bom carro? Fala para mim. Que condição? Agora olha para os carros dos nossos membros aqui. São bons carros. São bons carros. É assim que Deus faz. É Ele fazer com que os outros vejam e dizem assim, meu Deus, como é que pode? Deus faz assim. Divide o PVA em 3 vezes e ainda paga atrasado, mas vai. Te adoramos, Deus. Te adoramos. Porque o Senhor cuida de nós. Porque o Senhor cuida de nós. É exatamente naquele momento em que, eu já vou repetir, é exatamente naquele momento que você acha que não vai dar, que Ele chega e diz, vai sim. Sou eu que estou falando. Naquele momento que a gente acha que aquele nosso parente não vai ter jeito, aí diz, tem sim. É o que conserta o escangalhado. É o que conserta o quebrado. É eu que conserto aquele que a sociedade olha e vê ele como escória. E eu faço assentar-se com os príncipes. É assim que ele faz. Confia nele, não desista, não fracasse, não olhe para trás, porque ele é o teu refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Ele caminha com você nos lugares mais escabrosos da terra. Ele faz isso. Ele faz isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que você possa compreender que você pertence ao Senhor. E Ele cuida de você. E Ele cuida de você. Não vai desamparar você, não vai deixar você sozinho. Bem, queridos. Amanhã, 6 horas,